Olá, estimado irmão e irmã. Hoje, dia 5 de julho, nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Nesta quarta-feira, haveremos de meditar o Evangelho de São Mateus, do capítulo 8º. Eu sou o Padre Jean Rafael, da paróquia São José, do Baeta Neves, da região pastoral São Bernardo do Centro. E é com grande alegria que iniciamos este nosso programa Verbum, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa transmitido pela TV+, podcast, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Portanto, nesse dia, meditaremos este Evangelho de São Mateus, do capítulo 8º, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, quando Jesus chegou ao outro lado do lago, no território dos Gadarenos, 2 endemoniados saíram dos túmulos e foram ao encontro dele. Eram tão violentos que ninguém podia passar por esse caminho. Eis que começaram a gritar: "O que queres de nós, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo." A certa distância deles estava passando grande manada de porcos. Os demônios lhe suplicavam, dizendo: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada lançou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e chegaram à cidade contando tudo, também o que tinha acontecido com os demoniados. Eis que a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, suplicavam-lhe que se retirasse do território deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, nesse dia, com esta proposta do Evangelho de São Mateus, do capítulo 8º, nós queremos perceber qual deve ser a realidade do verdadeiro cristão para purificar o coração. Ou então, pedirmos a Deus: purifica-me, purifica o meu coração. O incidente com a manada de porcos, no território dos pagãos, esconde o que nós podemos dizer de uma temática teológica retrabalhada pelo evangelista a partir de um momento folclórico ou de uma situação ou circunstância financeira daquele momento e daquela situação. Com certos aparatos, podemos dizer até para nós hoje no modo de ver, com traços cômicos. Veja o porquê. O Filho de Deus, Jesus Cristo, venceu o mal, libertando a humanidade do poder demoníaco. Os espíritos malignos, tendo se apoderados de 2 gadarenos, tomaram-nos refratários de Jesus diante de uma realidade da qual eles estavam imbuídos do demônio, levando-os a rejeitar a própria presença e a presença de Deus na vida deles. Diante desse propósito, eles se apresentam como sendo insociáveis e violentos. Esses homens viviam no mundo da morte. Eles estavam nos túmulos, estavam no cemitério. Eles moravam nos sepulcros. Seu lugar de habitação era a morte, tendo sido reduzidos a um estado de total desumanização. Por isso ficavam à margem da sociedade. Por isso estavam nos sepulcros e no cemitério. A presença de Jesus veio reverter este quadro. Era possível que eles ficassem impassíveis diante de uma situação tão deplorável. Sua atitude imediata foi de fato de libertar os gadarenos, ou seja, a atitude de Jesus foi de provocar a libertação para dar condição de vida a estes gadarenos. Ordenando então aos demônios que voltassem para o mundo da impureza, no caso específico das Sagradas Escrituras. Quando trabalhamos o sentido da impureza, nós trabalhamos aquilo que a palavra ali revela, que são os porcos. O fato de ser diante de uma situação de impureza.
simbolizada pelos porcos presentes nas imediações. Por isso, o próprio pedido dos endemoniados, do próprio demônio no corpo deles, que eles fossem para a manada de porcos. Então foi que, diante desta situação, a iniciativa de um deles, ou seja, de pedir para sair dessa imundície e voltar-se para aquilo que era proposto diante da imundície, que era a vida dos porcos. Foi deles a iniciativa de pedir para serem mandados para lá. Afinal, os homens tinham sido recuperados para a vida, libertados de todo o mal. Veja o acontecimento. Aqueles que estavam vigiando a manada de porcos correram para o povoado, avisaram os habitantes. E o que aconteceu? Os habitantes de Gadara, diante da situação da expulsão dos demônios dos gadarenos, eles não foram capazes de reconhecer o poder de Jesus, eles não foram capazes de estabelecer a concórdia, a integração da natureza humana, mas diante de um misto medo provocado pela confusão e o ressentimento pela perda dos porcos, de uma situação econômica que aquele povo, que aquela vizinhança ali sofreu, apoderou-se deles. Por isso, pediram que eles se retirassem de seu território. Em todo caso, doravante, os dois homens miraculados seriam um símbolo vivo do poder libertador do Messias Jesus. Eis o convite para todos nós: viver a comunhão, estabelecer a ação de Deus como sinal de libertação para nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.